A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Graças a Deus, estamos aqui mais um dia para continuarmos o estudo do livro aqui de Juízes, né? Segundo livro histórico, né? Há muitos outros. Estamos quase terminando Juízes para depois aqui a gente iniciar o livro de Ruth. Aleluia. Curto, mas é uma continuação, né, da história de Juízes, né? A gente assim acredita que aconteceu no mesmo período. Antes ou depois, a gente não vai dar uma data precisa, mas quando chegarmos lá, vamos estar explicando isso mais em detalhes, amém? Aqui o capítulo 19, irmãos, vai contar uma história, aleluia, de vários homens, de um levita e da concubina desse levita. A gente estudou agora, né, o capítulo 17, 18, falando de um levita, que até foi colocado o nome dele, né? No capítulo 18 a gente descobriu, o nome dele chamava Jonatas, mas agora que o 19 e o 20, a gente vai ver que é uma continuação de uma outra história de um outro levita. A gente sabe, irmãos, vendo aqui o versículo 1, vamos ler aqui agora, que o povo, nesse período, o povo que chama povo de Deus, irmãos, não dava ouvido a ninguém. A Bíblia diz que não existia rei. Só que as pessoas, eles não entendiam, irmãos, coisa que muitos não entendem hoje, irmãos. O rei está vivo. O rei, ele está procurando uma casa aqui, ó, para habitar. Essa casa é você. Uma igreja. Aleluia. Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E ele vai ser poderoso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte na sua vida, se você o deixar, se você abrir a porta do seu coração. O povo tinha prova disso, irmãos. A história, o povo de Israel tinha algo que eles levavam ao pé da letra, que talvez nós erramos e não fazemos, ensinava os filhos. Isso era passado, era uma ordem na lei, de geração em geração. Então eles sabiam o tamanho do Deus que eles professavam a fé, mas não o respeitavam. Não. Quando que eu não respeito a Deus, irmãos? Quando eu não obedeço a sua palavra. Quando eu não atendo o que a palavra dele diz. Amém? O versículo 1 fala assim, ó. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Tomou para si uma concubina. O que quer dizer com isso, irmãos? Segundo o padrão aqui da Bíblia, Velho Testamento, quando a mulher, às vezes, não poderia dar um filho, a genealogia daquele homem não poderia, né, acontecer, porque é algo honroso para a mulher, eles tomavam uma concubina. Era uma permissão na lei, para que ela gerasse filhos. Então, esse levita tomou essa concubina. O versículo aqui é o 2. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, e a saber 4 meses. Né? Aqui a gente vê que ela foi infiel a ele, irmãos. Ela cometeu o pecado do adultério, porque era sua mulher. Aqui, o versículo 3. Vamos ler até o 10 agora, irmãos, e vamos assim comentando, né? Louvado seja Deus. E o seu marido se levantou e foi atrás dela para falar-lhe ao coração, para tomar a trazê-la ao seu trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e o levou à casa de seu pai. Colo, ao vê-lo, se alegrou por encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. Comeram, beberam e passaram ali a noite. Sucedeu que ao 4º dia pela manhã, de madrugada, levantou para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se então, começaram juntos e beberam. Disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passar aqui e alegrar-se no teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas o seu sogro convenceu a passar ali outra noite. E de madrugada, no 5º dia pela manhã, partiu. Disse o pai da moça: ora, conforte o teu coração. Detiveram até já o declinado dia e comeram juntos. Então o homem levantou-se para partir com a sua concubina. Seu moço disse ao seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina, a tarde já vem chegando. Peço-te aqui que passe essa noite. Eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite, o que o teu coração se alegre. Amanhã de
madrugada, levanta-te a caminhar e irás para a tua tenda. Porém o homem não quis passar a noite, mas levantou-se e partiu. Chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. A gente vê aqui, irmãos, que era uma prática no meio do povo de Israel ser hospitaleiro, tratar bem alguém, né? O que tinha de melhor dar para a pessoa comer. E eles tinham esse costume, né? Até alguns acredito que eles vinham, né? E talvez a maioria praticava isso, mas alguns não, de lavar os pés, de enxugar os pés daquele viajante. A gente vê que Jesus fala isso para aquele naquela passagem da Bíblia, quando aquela mulher vem e chora os seus pés e com seus cabelos enxuga, né? Suas lágrimas, lava os pés com seus cabelos enxuga. Ele fala isso pro dono daquela casa: olha, essa mulher me fez isso, e você nem me lavou meus pés, nem me recebeu. Então era uma prática dos judeus naquela época. E o pai da moça aqui, irmãos, queria que o seu genro, né, vamos falar assim, que ele é casado com sua filha, ficasse, ele se alegrasse, conversasse. Talvez aqui, irmãos, a gente, vocês vão entender isso que a gente está falando aqui no final do texto. O pai da moça queria que ele ficasse ali um tempo, até ver um acerto entre a filha, né, conversasse mais, ele junto ali, como fosse um mentor, né, para que houvesse entre um casal ali um verdadeiro perdão, uma aceitação dos dois ali. Por que está falando isso? No final do capítulo você vai entender por quê. E o seu genro, o levita, não estava entendendo isso, que ele não tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora, até que ele não conseguiu mais segurá-lo. E o versículo 11 diante que vai dizer que ele pega a sua concubina, né, que era sua esposa, e os dois partem, né? Versículo 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: vamos agora, retiremo-nos a essa cidade de Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse o seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seria dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: vamos para um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá, em Ramá. Aleluia. Seguiram então adiante e caminharam até o pôr do sol, próximo a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. Retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá. Então, entendo ele, assentaram-se na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para passarem a noite. Os irmãos veem aqui que a cidade aqui dos Benjamins era povo de Deus, irmãos. Jebus aqui, que fala que era Jerusalém, também era local onde o povo de Deus habitava. É interessante que o pai da moça, ele tinha essa prática de hospitalidade. A gente vê que nesses outros lugares aqui, eles não tinham. Irmãos, nós vamos ver aqui, irmãos, um retrato trazendo para os dias nossos hoje, de como o povo age. Você fala assim, mas o povo age, o povo não quer nada com Deus, mas o povo aqui, irmãos, está falando de pessoas que se diziam servos de Deus, que serviam a Deus, que conheciam a palavra. Irmãos, isso é muito sério. Vamos ver aqui a atitude do povo, irmãos. O povo, quando não quer ouvir a Deus, falamos aqui no início, aqui, irmãos, o rei está vivo, irmãos. Aleluia! O livro de Juízes nos faz a pensar, a meditar, quando fala assim, não houve rei em Israel, eles queriam muito ver o rei humano, uma pessoa ali, não que não poderia ser usada por Deus, mas o rei vivo, poderoso, estava no meio deles, irmãos. O Deus Todo-Poderoso, aquele que disse lá atrás para Moisés, eu sou o que sou, estava ali querendo abençoá-los, curá-los, ajudá-los, ser participante na vida deles, e eles não queriam. Eles voltavam as costas para Deus e se lambuzavam numa vida de pecado, de erro, irmãos. E a gente vai ver nessa história, aqui nos capítulos 19, que estamos vendo todos de 20, irmãos, algo assim
que marcou, que Deus permitiu deixar registrado na sua palavra, para que você, para que nós, começando por mim aqui, vamos despertar. Porque a Bíblia fala assim que o mundo jaz no maligno, e muitas pessoas não tomam ciência disso, irmãos. Versículo 16. Eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e este homem na montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Era, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porquanto agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para nossos jumentos, também pão e vinho há para mim, para a tua serva, para o teu moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te faltar fica ao meu cargo, então somente não passe a noite na praça. Ele levou a casa e deu pasto aos jumentos, depois, lavando os pés, comeram e beberam. Os irmãos vão ver, se os irmãos puderem ler, Levítico 19, ali, todo o capítulo, mas mais precisamente dos versículos 30 em diante, que era algo, irmãos, que o levita aqui, ele estava fazendo, estava escrito na lei. Que um judeu, alguém praticante na palavra, trazendo para os dias nossos hoje, irmãos, um cristão que ama a Deus, que pratica a sua palavra, fazia a hospitalidade, trazer alguém para dentro da sua casa. A Bíblia ali fala do amor fraternal, amar o próximo como a ti mesmo. Então, o levita estava esperando alguém para fazer essa prática desse mandamento, irmãos. Aqui esse velho aparece e faz isso, e o recolhe na sua casa. O versículo 22 continua assim: estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, olha, irmãos, homens que estavam no meio do povo de Deus, que falam filhos de Belial. Irmãos, nem todo mundo que fala que serve a Deus serve, irmãos. Há no meio nosso, irmãos, trigo e há joio, a ovelha e a bode. Há os que são da luz como os que são das trevas. Você, irmão, nós, por misericórdia do Senhor, que queremos buscar o Senhor, servi-lo com integridade, irmão, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, através da sua palavra, nos mostra, nos diz quem é e quem não é, irmãos. Mas a vontade de Deus, Pai Todo-Poderoso, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam. Mas aqui no meio do povo, que se diz o povo de Deus, havia os filhos de Belial. Isso nos faz meditar, pensar, irmãos. Aleluia. Cercaram a casa e, batendo a porta, falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tirai para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Igual Sodoma e Gomorra, irmãos. Aí, no livro de Gênesis, os homens queriam abusar do homem, do levita. Irmãos, creio eu que viram o moço dele, viram a concubina dele, sabiam que o velho, o homem que o recebeu em sua casa, tinha outras pessoas que moravam lá, mas não queremos abusar dele. Lá em Sodoma e Gomorra, irmãos, quiseram abusar dos anjos. Irmãos, a humanidade hoje está assim, não está diferente, irmãos. Irmãos, a gente vê como o povo, a Bíblia fala que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Como muitos estão se deixando se esfriar por causa do aumento da iniquidade. Irmãos, fiquemos com o Senhor, irmãos. Fiquemos na presença do Senhor. Irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esteja congregando, esteja orando, esteja buscando, esteja na presença do Senhor lendo, esteja na presença do Senhor ou adorando em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Versículo 23. O homem, dono da casa, saiu a eles e disse: não, irmãos meus, ora, não façamos semelhante mal, já que este homem entrou na minha casa. Não façais tal loucura. 24. Eis que a minha filha, virgem e a concubina dele, vou-los tirarei para fora. Humilhai-as a elas, fazei delas o que
parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais essa loucura. Irmãos, um ponto de um pai, irmãos. Só como o povo está corrompido, querer entregar a sua filha para ser abusada, molestada, às vezes chega até a morte, irmãos, e pegar a concubina, esposa do levita. Irmãos, cadê o amor, irmãos? O pai, ele zela, o pai, ele ama, o pai, ele cuida, o pai, irmãos, se for preciso, ele dá para a própria vida numa situação dessa, mas não permite tal coisa, irmãos. Dá a própria vida que jeito? Matando as pessoas? Não. Não deixando fazer mal com um dos seus entes queridos, irmãos. Ló, quando estava lá, a Bíblia fala em Sodoma e Gomorra que fez com suas filhas também. Errado, irmãos. O mundo hoje, irmãos, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E as pessoas estão deixando o mundo entrar dentro delas. A mente está ficando cauterizada, corrompida. Irmãos, indo fazer essas certas loucuras aqui. O mundo está assim, irmãos. Nós temos que olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Basear a nossa vida, a nossa fé, que é certeza na palavra. Oh, aleluia. Versículo 25. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina. Aquele homem quem? O levita. Ele pegou da sua concubina, pegou a sua esposa. Oh, irmãos, a Bíblia não dá esse detalhe, mas parece que ele ainda tinha no seu coração resquício. Não perdoou ela. Não a atitude errada que ela fez lá atrás, que é adulterado contra ele. Não perdoou, irmãos. E foi atrás dela. Uma oportunidade que teve, ele coloca ela, irmãos. Entrega ela de uma forma errada na mão daqueles homens, porque aqueles homens abusarem dela. Irmãos, perdão é divino, irmãos. O perdão, a graça de Deus nos dá força para poder olhar para a pessoa, perdoar, lembrar do que ela fez, mas perdoar. A Bíblia fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente vê isso, irmão, isso é bíblico, está escrito na palavra. Aqui diz a palavra do Senhor, e tirou para fora. E eles a forçaram, abusaram dela toda a noite, até pela manhã. Depois, ao amanhecer, o deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. 27. Então, levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo as portas da casa para seguir o seu caminho, viu que a mulher, sua concubina, estava caída à porta da casa, com as mãos na soleira da porta. Vamos ler do 28 ao 30 para a gente comentar e encerrar. Aleluia. E ele lhe disse: levanta-te, vamos-nos. Porém ela não respondeu. Então, levantando o seu homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes. Enviou por todos os termos de Israel. Sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Os irmãos vê aqui, ele entrega ela é abusada a noite inteira, irmãos. Foi violentada, estrupada. Quantos homens? A Bíblia não dá detalhes, mas não eram poucos. Irmãos, ele a coloca no jumento. Quando chega na sua casa, ele a despedaça, né? No linguajar nosso hoje, esquarteja ela em 12 pedaços e envia para as tribos de Israel. Aí, aquele foi algo, irmãos, que nunca alguém tinha feito aqui. A Bíblia fala isso aqui. Aquilo chocou. Aquilo comoveu o coração dos homens, irmãos. Que o ponto de, no capítulo seguinte, no 20, nós vamos voltar nesse assunto de novo e entrar mais em detalhes. Irmãos, olha a mente de um homem que se dizia um homem de Deus, um levita. Um homem que, segundo o costume bíblico, falamos isso no capítulo 17 e 18, agora estamos no 19. Tinha que ensinar a lei, ensinar a palavra, falar do amor de Deus, ser um exemplo. Olha que mau exemplo esse homem estava dando, irmãos. A pessoa, quando não quer ouvir a Deus, não quer ouvir a sua palavra, quer fazer as coisas que ela acha, que ela pensa, que ela acredita, faz errado. Entristece ao Senhor. Irmãos, em vez de levar pessoas a ir ao caminho de Deus, levam as pessoas ao caminho mau. Irmãos,
toda pessoa, irmãos, que não quer ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, ela vai para o caminho mau, irmãos. Pratica coisas bárbaras, coisas horríveis. Irmãos, isso não era para acontecer no meio do povo de Deus, estava acontecendo. Se você trazer para os dias de hoje, irmãos, quantas coisas acontecem no meio do povo de Deus, irmãos. Coisas que tinham que ser exemplo para as pessoas lá fora, estão sendo, irmãos, escândalo. Jesus falou assim, ai daquele por quem vier o escândalo. Irmãos, fica isso de alerta para mim e para você. Esse capítulo 19. Depois participe com a gente aqui no canal Curiosidades Bíblicas, no capítulo 20, para a gente ver a continuação desse assunto aqui, irmãos, que é maravilhoso para você aprender. Deus deixou registrado na sua palavra para hoje você ouvir, irmãos, e ouvir a voz dele. Irmãos, não deixe, irmãos, a carne, o pensamento humano nos conduzir, irmãos. O homem e a mulher hoje, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, conduzidos por ele, irmãos. A palavra fala assim, planos de paz tenho para vós, para o fim que vos desejais. Não é de guerra, não de morte, não é aqui essa conduta errada do levita que não. Amém, irmãos? Deus te abençoe grandemente. Irmãos, nos ajude a fazer essa obra, compartilhe esse link, deixa aí o joinha, para que pessoas que não têm, irmãos, a alegria de ler a palavra, possam ver nesse vídeo. É curto, irmãos. A gente procura ser o mais curto possível aqui, né? Para poder a pessoa entender, uma explicação rápida do texto todo, para que desperte na pessoa o desejo de ler, de examinar, de buscar a palavra, de entender, de ler versículo por versículo. Irmãos, ler a Bíblia toda, entendê-la, irmãos. E o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos, nosso entendimento, de compreender a palavra do Senhor, entender o que Ele quer para mim, o que quer para você. Amém? Deus abençoe, deixe o joinha, nos ajude a fazer essa obra. A paz do Senhor Jesus.